E a galera terminou ainda há pouco, o Palmeiras venceu por 3-0 o Ceará e avançou na Copa do Brasil, né? Já era de se esperar que o Palmeiras conseguiria passar da equipe do Ceará, venceu fora de casa no primeiro jogo e dentro de casa no Allianz Parque é muito forte, venceu por 3-0. Bora acompanhar o pós-jogo dessa partida, galera. Deixar os créditos aqui para a ESPN Brasil, detentora dos direitos autorais dessas imagens aí. Vamos acompanhar a reação dos comentaristas sobre essa classificação aí tranquila do Palmeiras. O Palmeiras venceu por 3-0 aí dentro de casa e não teve perigo nenhum nesse jogo, galera. Marcela Rafael, muito boa noite. Fala, Mota, tudo bem? Fãs de esportes, muito boa noite. Vamos falar do show de bola que deu o Palmeiras mais uma vez, mas principalmente o Estevão. Flaco muito bem também, solado do André Kfouri e do Gustavo Zupac. Já passo a palavra para você, André Kfouri, porque é uma torcida que está muito calma, muito feliz, muito animada, porque é um Palmeiras que começa a jogar muito bem em um momento muito importante da temporada. De fato, você tem razão. Boa noite, Gustavo, Felipe. Uma ótima noite a todos em casa. O torcedor do Palmeiras hoje ele vai para o estádio, ele liga a televisão, aqueles mais românticos ligam o rádio e eles já sabem o que vai acontecer, né? A gente já falou sobre isso aí na semana passada e em outros programas. O começo de temporada do Palmeiras ele foi um pouco diferente do que se imaginava, mas as últimas entrevistas da comissão técnica, já que não só o Abel Ferreira tem ido para a sala de entrevistas, né, mas o seu auxiliar também, essas participações informaram o público de como o Palmeiras vinha trabalhando desde o início de 2025 e o que o Palmeiras pretende e como o Palmeiras pretende atingir seus objetivos nesse ano. O jogo de hoje foi um símbolo disso. Demorou um pouco para o jogo ficar como o Palmeiras gosta. O Ceará tentou a seu modo competir, muita bola esticada. Nem sempre os homens de frente conseguiam segurar essa bola, o que facilitava a vida dos defensores do Palmeiras. E aí, cada vez que o Estevão, que fez um gol maravilhoso, participou de outro, teve nos seus pés a criação de chances importantes para o Palmeiras, jogadas bonitas, jogadas de efeito, jogadas objetivas. Ele, mais uma vez, assina uma vitória, sendo o melhor jogador em campo, e já deixando o torcedor do Palmeiras, infelizmente, pensando que foi uma das últimas vezes, né? Porque daqui a pouco o Estevão não estará mais aí. Coletivamente, o Palmeiras é cada vez mais sólido, cada vez mais sério e começa também a demonstrar um gosto pelo gol. Hoje foram 3. Talvez o Palmeiras pudesse ter feito mais até. E quando isso acontece é um problema para os adversários, porque o Palmeiras cada vez mais ganha confiança. E isso é que transforma um time de futebol. A gente está vendo o Palmeiras coletivamente se encher de confiança nesse momento da temporada. O Abel Ferreira avisou, ele disse, calma, nós ainda vamos nos organizar nesta temporada. Realmente é isso que está acontecendo. O Estevão se despedindo da Copa do Brasil, ainda joga Libertadores, Campeonato Brasileiro, joga o Mundial, mas na Copa do Brasil hoje foi despedida dentro de casa e com essa atuação de gala, Zupa. Boa noite a todos. Eu poderia ser o comentarista mais azedo e falar assim: Estevão se despede da Copa do Brasil perdendo pênalti. E não seria mentira. Em uma atuação espetacular, mais uma desse menino que é maravilhoso. E assim, a gente pôde ver hoje o Estevão jogando num nível muito alto e decidindo o jogo para o Palmeiras como resultado da principal mudança estrutural que o Abel fez no time do Palmeiras nessa retomada pós-Campeonato Paulista, nessa sequência aí que leva o Palmeiras a ser o melhor time da Libertadores, o melhor time do Brasileiro e classificado na Copa do Brasil, que foi tirar o Estevão exclusivamente da ponta direita e dar campo para o Estevão percorrer, né? O Felipe Anderson foi o ala de novo pela direita, infelizmente uma nova lesão, né? Quando ele vinha construindo uma boa sequência, uma nova lesão para o Felipe, espero que não o tire por muito tempo, embora acho que nesse momento o foco tem que ser o Mundial, né? Espero que nada aqui preocupe para o Mundial, mas ao dar campo para o Estevão, a gente viu ele passeando por diferentes lugares. E hoje, ele inclusive começou como o meia, não o ponta, mas o meia pela esquerda. Ele é canhoto, ele raramente joga pela esquerda. O Maurício, geralmente, é o Facundo na esquerda, o Estevão na direita. Hoje foi Maurício na direita e Estevão na esquerda. Depois eles trocaram, né? A gente teve algumas inversões de lado a lado. Então o Estevão pôde causar danos em mais lugares do campo, confundir a marcação. Porque quando está na direita, ele
faz um movimento para puxar para dentro e bater de canhota. Quando ele está na esquerda, ele faz o movimento de ir para o fundo e bater. E aí a gente viu como é que foi o lance do pênalti que originou o primeiro gol. O Estevão, como meio atacante pela direita, é pisado e depois calçado pelo zagueiro, pênalti. Que ele bate no rebote e faz o gol. Como é que é o segundo gol? Ele recebe como meia pela esquerda, puxa para o lado e dá uma sapatada de perna canhota para meter a bola na gaveta. Um Estevão que causa danos em todo o campo. E isso é, para mim, diretamente transportado, a gente já comentou isso aqui também, para o que o seu empresário, o André Cury, falou, acho que foi para o Benja, que o Chelsea foi um dos únicos times que procurou o Palmeiras interessado no Estevão, que tinha um interesse, que comunicou o staff do jogador, que gostaria de usá-lo como um meio atacante central, uma figura quase como um camisa 10. O papel que ele chegou a fazer na base, né? E o Abel relutou pelos seus motivos, não que seja um erro, mas ele manteve o Estevão bem aberto pela direita durante muito tempo. Nessa transformação da equipe com o Estevão flutuando pelo campo inteiro, ele é muito mais perigoso. E hoje ele arrebentou com o jogo jogando assim. Foi um primeiro tempo de domínio absoluto do Palmeiras, mas poucas chances reais de gol. Um segundo tempo onde esse domínio perdurou e as chances vieram em profusão. O Palmeiras venceu e se classificou com justiça. Seguinte, já a gente vai falar dos outros jogos da noite. A situação do presidente do Corinthians, Augusto Melo, tem muita coisa. A coisa tá esquentando. A coisa tá esquentando, mas sobre o Palmeiras, Abel Ferreira não vai falar, porque hoje tem a formatura da filha, é isso, doutor? É a formatura da filha. De uma das filhas, isso. De uma das filhas, então... Que bom que ele vai poder fazer parte, porque a vida do futebol, como a vida do jornalismo, muitas vezes, ela é mais de ausência do que de presença. No caso dos técnicos de futebol, então, nem se fala. Jogadores também. Que bom que o Abel vai conseguir estar presente nesse momento. E sorte que o jogo começou às 7h30. É verdade. Isso. Porque se começasse às 9h30, ele não ia conseguir. Imagina se fosse para pênaltis. Além de perder, ele ia falar assim, é o seguinte, gente, se hoje for para pênalti eu perder a formatura da minha filha, aí que vocês vão ver. A gente vai falar mais sobre o time como um todo, mas eu queria explorar mais o Estevão, André. Vamos lá. Até nessa lente de aumento, temos uma telinha, doutor? Então vamos colocar a tela sobre o Estevão. Estevão, 2 gols na noite de hoje, que é uma tela que mostra a joia brilhante, o que ele fez hoje, ó, liderou todos, tirando ações com bola, que foram 52, ele ficou em segundo, ações com bola no ataque, ações na área rival, chances criadas, dribles tentados, finalizações no alvo, gols, tudo ele liderou, André. André, quando você vê, o futebol brasileiro produz joias. Algumas não chegam no teto que a gente imagina quando tem 17, 18 anos. Quando você vê a bola apresentada pelo Estevão e ele como característica, postura em entrevistas, o que faz, inclusive, não que interesse, eu costumo dizer que não interessa muito fora de campo, desde que não seja, desde que seja algo esportivo e pessoal, assim, não faça nenhuma grande besteira, o que não é o caso dele. O que você imagina de teto quando você olha esse menino, André? A gente já falou tanto dele, né? E pelo fato dele ter surgido logo depois no time principal do Palmeiras, logo depois do Endrick, também isso foi assunto, né, para vários debates, porque o Palmeiras revelou esses 2 jogadores, eles têm características distintas e aparentemente uma perspectiva tanto para um quanto para o outro, embora seja absolutamente permitido a todo mundo que gosta de futebol ter uma preferência ou gostar dos 2 em relação ao seu estilo da mesma maneira. E eu sempre me interessei pelo jeito do Estevão jogar. E eu sei que os técnicos, como o Abel, por exemplo, valorizam demais a obediência tática do Estevão, o fato dele compreender o que ele tem que fazer quando o Palmeiras não tem a bola, o fato dele não só compreender o que ele tem que fazer, mas executar essa tarefa, porque a maioria dos jogadores que não participam do momento defensivo, eles sabem o que tem que fazer. O Estevão faz. E essa é uma das razões pelas quais o Abel se apaixonou por ele desde cedo e sempre o elogiou. Mas eu sempre me interessei, pessoalmente, pelo futebol de rua, né? E é preciso tomar cuidado para usar essa expressão, porque ela pode ser encarada como não como uma crítica, mas como um alerta. E é justamente o contrário, né? O Marcelo Bielsa, que hoje é o treinador da seleção uruguaia, que sempre disse que o futebol ele se transformou num jogo tão difícil para equipes do mesmo nível que quando você tem jogadores capazes de ganhar os duelos individuais, o trabalho do treinador ele se facilita.
E aí o Bielsa terminava esse raciocínio dizendo: o problema é que só tem 2 jogadores no mundo que fazem isso. E ele citou o Messi e o Neymar. Isso foi na época em que o Neymar, se não me engano, era na época que o Neymar estava no Paris Saint-Germain. Um protagonista completo do jogo do time francês naquele momento. E o Messi, a gente não precisa explicar por que o Bielsa falou isso a respeito dele. O Estevão é um desses jogadores que desequilibram as melhores defesas, e quando as defesas não estão tão equilibradas e não são tão boas, dá até um pouco de pena, entre aspas, né, dos jogadores que têm que marcá-lo. A gente viu ao longo desse período do Estevão como jogador titular e uma das peças principais do Palmeiras, poucas vezes ele ser bem marcado. O Angilério o marcou bem, né, nas finais do Campeonato Estadual, no jogo anterior, também no estadual, no próprio Allianz Parque, quando o Estevão perde um pênalti no final, ele também foi contido pelo sistema defensivo do Corinthians. Mas isso foi uma raridade, isso é uma raridade. Você percebe várias vezes os zagueiros não saberem como agir perto dele, porque ele é o tipo de jogador que, se você chega muito perto, ele se livra de você muito facilmente, ele tem repertório de dribles assim, inesgotável. E quando o jogador dá espaço para ele acelerar, ele simplesmente passa. É como se o marcador não estivesse ali. Então, são raríssimos os jogadores assim no mundo inteiro. E o Brasil, de fato, se acostumou a revelar muita gente com essas características. Então, a gente falou isso lá no início. O DNA futebolístico dele é o DNA de grandes dribladores e de jogadores que são escorregadios, que passam por espaços curtos, que se viram com um palmo do campo, que finalizam muito bem, que tem faro de gol. Então, assim, na árvore, né, genealógica, ele é um desses jogadores, como o Neymar, como o Ronaldinho Gaúcho, como o Robinho, jogador de futebol Robinho, com essas características absolutamente imprevisíveis da rua mesmo, do futebol, que não tem tantas condições, mas tem muito brilho. Então ele precisa de muito pouco para fazer a diferença, ele precisa de muito pouco para fazer um gol como ele fez hoje. Balançou para um lado, balançou para o outro e enfiou um pé na bola numa finalização daquelas, pega aí, goleirão, sabe? Já é uma coisa, sabe? Vai buscar, ele já sabia tudo o que ele ia fazer. Então ele é de fato uma joia, merece ser chamado de joia. E tomara que, ao chegar no Chelsea, ele receba o tratamento que ele merece como jogador de futebol. Como pessoa, é claro que ele vai receber, mas como jogador, para ter a liberdade, para poder ter a influência, para aprender muito ainda, porque ele prossegue em formação, mas é um jogador maravilhoso. Bom, galera, então esse foi o corte que eu trouxe pra gente acompanhar. Classificação merecida do Palmeiras, né? 4-0 no agregado, 3-0 no Allianz Parque hoje. Uma excelente atuação, principalmente do Estevão, né? Um jogador aí que tá fazendo bonito com a camisa do Palmeiras, um jogador muito jovem. Logo vai deixar o Palmeiras e vai jogar no Chelsea, mas tem muita qualidade, né? E ajudou o Palmeiras aí a vencer e vencer bem essa partida. Agora o foco total será na próxima partida, que o Palmeiras vai enfrentar a equipe do Flamengo. O Campeonato Brasileiro é um jogão, tem tudo para ser um grande jogo, 2 grandes equipes, e eu tenho aí... Eu aposto que o Palmeiras consegue vencer sim a equipe do Flamengo, né? Já tem um tempo que o Palmeiras não vence o Flamengo, mas creio que o momento do Palmeiras agora está muito bom. Jogando no Allianz, ele é muito forte, né? E eu tô confiante aí que o Palmeiras consegue vencer o Flamengo para se isolar ainda mais na liderança, né? Confronto direto aí. A gente consegue ver aqui, ó, que o Palmeiras está em primeiro e o Flamengo em segundo, né? Então, seja lá qual for a diferença ali, vai ser 3 pontos a mais do segundo colocado se o Palmeiras vencer, galera. Quero saber de vocês, deixa nos comentários aí o que vocês acharam da atuação da equipe do Palmeiras diante do Ceará, né? Uma grande vitória aí, vitória tranquila do Palmeiras, avançou para a próxima fase da Copa do Brasil. Deixa nos comentários aí, beleza, galera? A opinião de vocês. Deixa um like no vídeo também se você não deixou o like. E se você não for inscrito no canal, é só clicar no botão vermelho que tem aí, escrito inscreva-se, e ativar o sino de notificações, todas as notificações. Dessa forma, sempre que sair conteúdo, novidade do Palmeiras, você recebe em primeira mão de onde você estiver. Valeu pela presença de vocês, galera. Tamo junto e até o próximo vídeo.